Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 24 de setembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos falado essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as lições do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, e que nós estejamos, nesse dia de hoje, em que abordaremos um tema tão importante e, ao mesmo tempo, que causa um impacto muito grande em todos nós, que é o suicídio. Que nós estejamos todos sintonizados com os Teus emissários, com a Tua luz, para que possamos apreender da melhor forma possível tudo que nos será trazido na noite de hoje, considerando a Tua palavra, Senhor. Que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos paz em Ti, porque apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, apesar das provações, Tu venceste o mundo, Senhor. Então, antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós falamos há algumas pregações atrás, anteriores, o tema suicídio não poderia deixar de ser abordado. Primeiro porque nós sabemos que o mês de setembro, não somente aqui no nosso Brasil, mas em vários países do mundo, é um mês dedicado ao combate ao suicídio. E por isso tem, inclusive, a denominação de Setembro Amarelo. Até numa clara referência, menção, à questão da luz amarela, que é um alerta para todos nós, principalmente quando se trata de trânsito, de direção, e que quando nós estamos atravessando, cruzando duas vias, duas ruas, duas avenidas, e olhamos para o semáforo, e o semáforo está com a luz amarela acesa, é porque nós temos que ter atenção e já irmos diminuindo a velocidade do nosso veículo com o objetivo de pararmos o tráfego, o movimento do carro, do veículo em que nós estamos, para que não aconteça que, com a luz vermelha acesa, nós venhamos a colidir o nosso veículo com um outro veículo, com um pedestre, e causarmos ou sofrermos acidentes. Então, é muito interessante, essa cor ter sido escolhida, e é um alerta. É para nós estarmos alertas em relação a essa questão, esse assunto grave, complicado, mas que não pode ser olvidado, não pode ser ignorado, esquecido, e
não comentado, não abordado. Por quê? Porque pode ser um fato, uma circunstância que está perto de nós. Muitas vezes, nós mesmos, como é, inclusive, o que está escrito no site setembroamarelo.com e também no site setembroamarelo.com.br, sites esses criados, organizados pelo Conselho Federal de Medicina em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que tem por objetivo informar, atender através de e-mail, chat, né? E também por telefone, o conhecido telefone 188, pessoas que estejam com ideação suicida e também quem conhece alguém que esteja ou que em algum momento de sua vida tenha tido ideação suicida, que poderemos ser eventualmente nós mesmos. Então esse site alerta-nos em relação a como proceder com materiais de campanha, de divulgação, esclarecimento, vídeos, panfletos, tags e também, inclusive, com número de telefone e endereço de psiquiatras e psicólogos habilitados a atenderem pessoas que estejam em situação de necessidade de tratamento, de ajuda profissional, de acompanhamento, pessoas habilitadas para fazer o atendimento correto. Porque nós não podemos nos arvorar em habilitados ou em condição de, porque conhecemos ou somos isso ou aquilo, e porque eu sou espírita, já li não sei quantos livros sobre o assunto, ou porque eu simplesmente sou médico, ou porque simplesmente eu sou psiquiatra. Nem toda pessoa, né, que tenha um determinado conhecimento está habilitada a lidar com essa questão, com esse assunto. Então, nós temos que procurar ajuda com as pessoas, os profissionais devidamente habilitados. Porque isso é um assunto muito sério, né? E as consequências, eu já falei inclusive na pregação que fiz sobre esse assunto no ano passado, né? Existe uma figura penal no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil que caracteriza como crime o induzimento, o auxílio ou a instigação ao suicídio. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como lidar com isso, porque se nós não soubermos lidar, muitas vezes nós estaremos a induzir, talvez, a, de alguma forma, instigar, auxiliar, e isso é crime. Não somente perante a lei de Deus, né? É uma atitude absurda, né? Complicada, com sérias consequências perante a lei de Deus, perante a lei de causa e efeito, nós veremos hoje aqui, como também é uma atitude considerada crime perante a lei humana, no nosso caso, brasileira, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, levar isso muito a sério, porque não é uma questão de só menos importância, né? Então, esses dois sites, setembroamarelo.com e setembroamarelo.com.br, têm diversas informações, orientações e meios, mecanismos de atender pessoas, pacientes que estejam precisando de ajuda. Existe todo um sigilo em relação a isso, né? Ninguém vai ter sua vida ou a situação pela qual está passando divulgada, nada disso. Existe um sigilo total em relação a esses atendimentos, essas conversas, então ninguém precisa ficar preocupado se o que vai falar vai ser divulgado, vai ser publicado na imprensa ou no próprio site, não. Então, quem precisar, né,
faça uso desses recursos, porque nós veremos aqui hoje, como já falamos na outra pregação, de há um ano atrás, a vida é uma bênção de Deus, é uma oportunidade valiosíssima que nós temos na nossa jornada trajetória, na nossa jornada evolutiva. E a visão espírita, já que nós somos espíritas, nós veremos hoje qual é, que é uma visão objetiva, clara, não deixa dúvida, não deixa margem para interpretação diferente da que é o slogan, inclusive, da campanha da FEB, Federação Espírita Brasileira. Inclusive, existe um livreto elaborado, né, que nós vamos mostrar aqui, livreto Em Defesa da Vida. Suicídio não. Prefiro viver. Suicídio não. Né? Então, a FEB totalmente preocupada. E não haveria de ser diferente, porque Kardec, com a sua sabedoria e, como disseram, né, o bom senso, o chamaram de bom senso encarnado, hein, meus irmãos? O bom senso de Allan Kardec, a sabedoria e a missão mesmo que nós sabemos que ele teve e tem em relação à doutrina, e não somente à doutrina, mas ao cristianismo no planeta. Ele não poderia deixar de fora uma questão como essa. Então, elaborou perguntas, teceu comentários, ele mesmo, Allan Kardec, e nós veremos aqui, infelizmente não dá para esgotar o assunto, e nem se desse também, nós seríamos capazes de esgotar o assunto. Mas nós veremos aqui alguns pontos cruciais que estão nas obras básicas da doutrina espírita e também alguns outros livros, mensagens que trataram desse assunto da forma correta, da forma verdadeira, sem colocar panos quentes, meus irmãos, justamente para não incorrer nisso que a legislação brasileira pune, né? Num auxílio, numa instigação, num induzimento ao cometimento do ato suicida. Então, por exemplo, né, nesse livreto da FEB, Em Defesa da Vida, Suicídio Não, a própria FEB escreve o seguinte para nós, eventuais leitores desse livreto. Amigo leitor, as mensagens contidas neste livreto transmitem amor, coragem e fé a todos os que nos momentos difíceis da vida necessitam de apoio para o seu fortalecimento moral. Então, primeiro ponto, né? Tem gente que nega. Eu já vi espírita negando, mas, enfim, cada um tem uma opinião, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Dizendo que não tem nada a ver com fé, né? Suicídio não tem nada a ver com fé, não é nada disso. Suicídio não tem nada a ver com obsessão. Nós veremos tudo isso aqui hoje, né? E não sou eu que estou dizendo, não. Isso que nós traremos não é a minha opinião. É o que está nos livros da doutrina. Não sou eu, é Allan Kardec, é Humberto de Campos, é André Luiz, é Divaldo Pereira Franco, Manuel, né, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira. Então, quer dizer, nós temos liberdade, livre-arbítrio para discordar de todos esses? Temos. Mas eu quero crer que quem somos nós para discordarmos dessas autoridades, né? Espíritos desencarnados
que nós sabemos que são benfeitores nossos, todos com a mesma opinião, todos com o mesmo teor, o mesmo ponto de vista em relação a esse assunto, e pessoas que passaram pela Terra, né, como esses que nós citamos, o próprio Kardec em vida, encarnado, a nossa grande médium brasileira, Ivone do Amaral Pereira, ela que foi ela própria suicida por mais de uma vez e teve todo um cuidado, todo um trabalho voltado para evitar, por meio do esclarecimento, que é uma das missões mais importantes da doutrina espírita, né? Esclarecimento, evitar que outras pessoas cometessem suicídio. Porque nesses sites, meus irmãos, que eu acabei de citar, setembroamarelo.com e setembroamarelo.com.br, está lá registrado. Isso é uma informação colhida estatisticamente. Não é amostragem, não é igual essas pesquisas que nós temos visto aí, né? Pesquisa de voto, nós que estamos às vésperas das eleições, né? Pesquisas mentirosas, enfim, né? Não é nada disso, é constatação, né? De 32 a 38 pessoas por dia se suicidam. De 32 a 38 pessoas por dia se suicidam. Isso aqui no Brasil, meus irmãos. Aqui no Brasil. Fora no restante do mundo, nos outros países. Então, quer dizer, é algo realmente assustador, alarmante, né? E nós temos visto um crescimento, infelizmente, do número de suicídios, né? Então é triste, é preocupante e, principalmente, nós que somos espíritas, nós sabemos as consequências, né? O sofrimento que o espírito padece, principalmente a começar pelo remorso, pelo arrependimento, né? Então, assim, se nós pudermos ajudar a esclarecer, a divulgar essas mensagens, esses esclarecimentos, promovendo, como diz aqui o livreto, né, da FEB, amor, coragem, fé para todas as pessoas, nós estaremos fazendo, pelo menos, algo, como diz, né, como disseram os espíritos superiores lá, na definição de trabalho, toda ocupação útil, pelo menos nós estaremos fazendo um pequeno trabalho, uma ocupação útil em relação a um irmão nosso necessitado, que pode estar na condição de necessitado hoje, mas amanhã poderemos ser nós mesmos, né? Ou já estivemos nessa condição. E graças a Deus estamos aqui de novo encarnados com uma nova oportunidade, uma nova bênção concedida por Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui às palavras iniciais que constam do livreto da FEB. As mensagens contidas neste livreto transmitem amor, coragem e fé a todos os que nos momentos difíceis da vida necessitam de apoio para o seu fortalecimento moral. E quem de nós não necessita de apoio? São pequenos textos espíritas que louvam a excelsitude da vida, entendida como bênção concedida por Deus, nosso Pai e Criador, ainda que, no momento, esteja sob o peso de desafios e provações existenciais. No mundo tereis provações. Nos alertou Jesus há mais de 2000 anos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E antes dessa frase, imediatamente, no mesmo versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim, Jesus nos dizendo, para que em mim tenhais paz. Então, se nós buscarmos em Jesus essa paz, esse bom ânimo para as provações,
em outras traduções da Bíblia é: no mundo tereis aflições. Aflições, provações, dores, sofrimentos, expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações, meus irmãos. Então nós temos que buscar esse nosso consolador principal, primeiro, genuíno, que é o Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Então, o suicídio, diz aqui a Febe, é triste ilusão, porque somos seres imortais. Imortais. E a vida continua, plena, além da morte do corpo físico. Nesse contexto, a Federação Espírita Brasileira convida-o a participar da campanha nacional Prefiro Viver, Suicídio Não. Então, meus irmãos, temos aqui, logo em seguida, por que as pessoas cometem suicídio. Não é a minha opinião. Não é a opinião de A, B ou C. Isso aqui é um consenso. A doutrina espírita vê dessa forma. Ah, mas eu ouvi um espírita dizendo que não é nada disso. Mas aí é a opinião pessoal desse espírita, daquele outro, e não a opinião da doutrina espírita. E não a opinião da Federação Espírita Brasileira. E não a opinião colhida através dos textos, das mensagens que estão aí à disposição de todos nós. Como nós dissemos agora há pouco. Eu posso discordar de tudo isso? Posso. Mas eu quero crer, Rafael, eu quero crer que seria mais interessante para nós que estamos aqui, recebendo essas bênçãos, esses esclarecimentos, eu quero crer que seria muito melhor para nós seguirmos essas orientações, porque elas provêm de espíritos que estão mais adiantados do que nós outros. Então eu vou querer me colocar acima desses espíritos, mais conhecedor, mais sábio, mais evoluído do que esses que já estiveram entre nós e que muitas vezes, como o próprio Humberto de Campos, né, teve oportunidades na espiritualidade de entrevistar, inclusive, espíritos suicidas. E nós queremos discordar de tudo isso. Uma dona Ivone Pereira do Amaral, que era apanhada, né, durante o desdobramento, durante o sono, por espíritos maravilhosos como Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles e outros, para ela mesma ver cenas, fatos, acontecimentos que depois seriam trazidos para nós encarnados por meio de livros que ela psicografou, ou testemunhos que ela deu em alguns dos seus livros. Tem livros de Dona Ivone Pereira que são falas dela mesma em relação a tudo que aconteceu na vida dela. Então, quem somos nós para discordarmos disso? Mas quem quiser discordar, que discorde, claro. Né? Então, o que diz o livreto elaborado pela Federação Espírita Brasileira sobre por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão. Tem gente que nega. Não, depressão não tem nada a ver com suicídio, ou suicídio não tem... Não sou eu que estou falando, eu estou lendo. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar,
perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos. E aí, o próximo item do livreto, item de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, o suicídio e a loucura. E é um texto de Allan Kardec, análise que Kardec faz em relação ao suicídio e à loucura. A incredulidade, olha aí, incredulidade é o quê? Traduzindo, falta de fé. Incredulidade é falta de fé. Ah, não tem nada a ver com falta de fé. Não sou eu que estou dizendo, é Allan Kardec. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Quer dizer, tem muitos doutores, cientistas, intelectuais que dizem que, depois da morte não tem nada. Então, já que você está nessa condição, né? Isso não o Kardec está perguntando isso. Isso não é um estímulo, né, ao suicídio? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Esses que não acreditam em nada, que são materialistas, né, que não têm fé, que não acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo? Nenhuma. O próprio Kardec responde. Que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. A não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Inclusive, o próprio Dr. Bezerra de Menezes uma vez foi questionado numa reunião, numa assembleia, por um materialista que negava tudo aquilo que o Dr. Bezerra defendia como espírita. E aí o Dr. Bezerra devolveu para ele, isso até tem no filme uma cena, né? O dia que você me trouxer o relato de que um materialista consolou, né, devolveu a esperança, o ânimo, a fé, a vontade de viver a uma mãe que acabara de perder seu filhinho, né, a uma viúva que perdeu seu esposo, a um pai que perdeu a sua filha, ou, né, alguém que está com uma doença incurável, enfim, todos esses casos que foram, esses motivos que foram elencados aqui pela FEB, como muitas vezes os motivos que levam nós outros a cometermos o suicídio, ele disse, Dr. Bezerra, se você trouxer para mim fatos, né, relatos, acontecimentos de que o materialismo consolou, devolveu a fé, o ânimo, a esperança a uma dessas pessoas, eu deixo de ser espírita e me torno materialista. E o homem calou-se, porque não existe nenhum relato, né, de
a doutrina, a filosofia materialista ter, né? Pelo contrário, é o que Kardec está dizendo aqui. Na verdade, o materialismo é um estímulo. O que eu vou continuar fazendo aqui? Não existe nada depois da morte. Eu vou me livrar da situação pela qual eu estou passando. Então, quer dizer, totalmente contrário e inverídico, né? Porque nós sabemos que não é nada disso. Muito pelo contrário, né? A propagação, diz Kardec, das doutrinas materialistas é, pois, o veneno, palavras de Kardec, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Olha aí o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio. Alguém que fica dizendo, né, essas coisas, na verdade está estimulando, está instigando. E Kardec diz, assumem esses seus defensores terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível. O Espiritismo vem esclarecer de forma objetiva, de forma comprovada, meus irmãos. Está à nossa disposição. Não somente em livros, não somente em livros. Quem teve, tem ou terá oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, principalmente de desobsessão, eventualmente se deparará com um espírito comunicante que foi suicida. E é muito triste, meus irmãos. É muito triste. É comovedor nós vermos o estado em que esses espíritos chegam pedindo perdão, não se achando merecedores do perdão de Deus, dizendo que se eles soubessem, olha aí a questão do esclarecimento, se eles soubessem que a vida continua ou as consequências do ato praticado, eles não teriam feito, né? Então, quer dizer, está à nossa disposição. Como diz a ministra veneranda, quem quer aproveitar, né? Então, Kardec aqui, com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo. O crente, o que tem fé. Daí, não, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo. E não somos só nós espíritas, não. Todos os cristãos. Todas as religiões espiritualistas, budismo, hinduísmo, islamismo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, todas as religiões espiritualistas acreditam que nós somos espíritos, nós somos almas e que após a morte do nosso corpo nós continuaremos na eternidade. Então, é isso que Kardec está falando aqui. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí, olha aí, olha a questão da fé. Olha o que a fé promove em nós outros, nas nossas vidas. Daí, a paciência, a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Palavras de Allan Kardec, meus irmãos. Quem quiser discordar, que discorde. Questões de O Livro dos Espíritos. Olha aí, mais uma vez Kardec preocupado com o assunto. Questão 943.
de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Responderam os espíritos superiores: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Pessoa que tem tudo na vida, tudo do bom e do melhor, tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem um bom emprego, tem uma família maravilhosa, não tem mais nada a adquirir, a ter, a conquistar, a lutar por. Saciado por completo, né? Começa a se enfadar, né? É um efeito, né? Faz parte da nossa essência, né? Até porque é uma das formas de manifestação da lei de progresso em nós. Essa ambição, essa vontade de querer conquistar sempre mais, né? Que muitas vezes se desnatura por causa do nosso nível espiritual atrasado, né? Pequeno. E muitas vezes a gente passa a ter uma ambição desmedida, mistura, né, uma questão espiritual com questões materiais. Viramos, né, avarentos, ambiciosos, né, e egoístas demais, né, egocêntricos, tudo para nós. Então é um desvirtuamento, mas é a lei de progresso em nós. Num determinado momento isso vai se purificando, se sublimando, e a gente vai almejando coisas melhores, né? Tesouros no céu e não na terra, né? Então tá aqui. De onde vem? Questão 943, deu o Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade. Já diziam os antigos, né? Tá aí o provérbio popular, o ditado popular: mente vazia, oficina do diabo. Então, ociosidade aqui não é vadiagem, vagabundagem, né? É a pessoa que não trabalha. Muitas vezes a pessoa não está trabalhando porque não conseguiu trabalhar, está desempregado, não conseguiu uma contratação, né? Não conseguiu ainda passar num concurso, mas não é um vadio, um vagabundo, né? Está lutando, quer trabalhar. Agora, a ociosidade aqui está exatamente no sentido de a pergunta que foi respondida pelos espíritos superiores em relação a trabalho, que não é somente o trabalho remunerado, é toda ocupação útil. A pessoa não quer fazer nada, não quer ler, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ser útil. É o ocioso total, né? Não quer, como minha mãe uma vez, minha mãe é professora de português, língua portuguesa, e nós sabemos que língua portuguesa, né, não é matemática, não é uma matéria, mas, lógico, tudo tem que ser usado o raciocínio, né? Então, um aluno dela, uma vez, antes de começar a realizar a sua prova, né, perguntou para ela: professora, essa prova aqui para nós respondermos, tem que pensar? Então, quer dizer, a gente não quer nem pensar. Não quer nem pensar. Então, quer dizer, é algo complicado, né? Então, efeito da ociosidade, da falta de fé, resposta dos espíritos superiores, e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades, olha aí, com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Passa rápido, né? Os dias da semana passam rápido, as horas passam rápido, a vida passa rápido. Suporta, continuam os espíritos superiores, suporta as suas vicissitudes. No mundo tereis aflições, no mundo tereis provações, no mundo tereis tribulações. Suporta as suas vicissitudes.
com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Fé. Fé no futuro, fé na vida futura. Fé na sobrevivência da alma após a morte. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, falando, né, de forma mais simples essa questão aqui, essa pergunta. Quando nós estamos na condição de dependentes, né, dependentes químicos, dependentes alcoólicos, dependentes psicológicos, emocionais, né, de alguma circunstância, de algum ato, né? Essas pessoas que acabam se suicidando, né, pelo abuso desses vícios, dessas dependências. Kardec está perguntando, também são considerados suicidas? Cometem suicídio? É, segundo os espíritos superiores, um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Quer dizer, a gente se entrega aos vícios, às dependências, que muitas vezes, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Mas está aí nos livros. É uma fuga, na verdade, da realidade da vida, né? Da seriedade da vida, é uma fuga. E aí, muitas vezes, nós, nessa fuga desenfreada, que muitas vezes faz com que nós precisemos cada vez mais de uma quantidade cada vez maior da substância, né? Do evento, do momento, do ato, para que nós nos sintamos fugazmente, né, momentaneamente satisfeitos, né, e alheios, digamos assim, né, à realidade, que na verdade é isso que se busca, né? Então, o que está dizendo, né? O que a gente está... É aquela frase, né? Aquele episódio do livro, né, de Exupéry, né, o Pequeno Príncipe, o bêbado, né? Eu bebo para esquecer. Eu bebo para esquecer. Esquecer de quê? Que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De beber. Então, quer dizer, a gente fica num círculo vicioso. Não é à toa que o nome, né, dessa condição é círculo vicioso. Porque a gente fica fugindo da realidade. Então, isso pode ser considerado, se levar-nos à morte, né, por abuso, pode ser considerado um suicídio? Os espíritos superiores disseram, é um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem para enfrentar, né, a realidade da vida, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Esquecimento de Deus é o quê, meus irmãos? Falta de fé. Mais uma vez. Questão 952A. Será mais ou menos culpado o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Até no direito humano é assim também. E aí começa
uma série de transcrições que a FEB faz aqui nesse livreto de capítulos de determinados livros, de mensagens que abordam a questão do suicídio. Então, por exemplo, né, logo no início aqui, suicídio, solução insolvável. É um trecho do livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Outro, depoimento, trecho, né, capítulo do livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, mas que nesse livro está com o pseudônimo de Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? E é exatamente uma entrevista com o espírito de uma moça de 32 anos que se suicidou por ciúmes do marido. Depois, tem mais uma transcrição. Para quem discorda, está aqui. Suicídio e obsessão, pelo espírito de Hilda, no livro Vozes do Grande Além. Vozes do Grande Além. Suicídio e obsessão. Depois, outro capítulo de um outro livro. O Trágico Desfecho. Livro do capítulo Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. E várias outras informações, uma mensagem intitulada Suicídio, de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier. Suicídio sem dor, capítulo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo. Consequência do suicídio. Consequências do suicídio. O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos. Então, essa ideia que muitas vezes faz com que nós pratiquemos, concretizemos o ato suicida, é uma ilusão, na verdade. Eu vou me livrar do que eu estou passando, da doença, das tribulações, do sofrimento, do desgosto. Nada disso vai acontecer, meus irmãos. Está aqui. O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimento. Então, se eu quero me livrar do sofrimento, eu vou fazer algo que vai me causar sofrimento, mais sofrimento. Sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. Então, a gente vai sofrer no plano espiritual, vai sofrer aqui, ou muitas vezes porque não conseguimos concretizar o ato, e as consequências da tentativa muitas vezes são altamente danosas ao nosso corpo, né, à nossa vida aqui como encarnados, e muitas vezes isso vai repercutir em outras encarnações. Está aqui no livreto da FEB, é só nós lermos, né? Tem, inclusive, mensagens de espíritos suicidas, que tem exatamente o título aqui do capítulo do livreto, Suicidas, mensagens extraídas do livro O Céu e o Inferno, obra básica da doutrina, né? Tem a mensagem de François Simon Louvet, tem questões também, outras, além das que nós lemos, sobre suicídio, que estão no Livro dos Espíritos, né? Mais comentários de Allan Kardec, enfim, uma série de informações, mensagens, trecho do livro
trecho do livro, que eu até trouxe aqui, psicografado pela nossa querida e amiga e benfeitora espiritual, Ivone do Amaral Pereira, psicografado por ela, de autoria de Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que, na verdade, é um pseudônimo de Camilo Castelo Branco. Memórias de um Suicida, livro impactante, principalmente no primeiro capítulo, logo ali no início, o Vale dos Suicidas. Muitas pessoas começaram a ler o livro Memórias de um Suicida e não conseguiram continuar. Tamanho o impacto que esse capítulo primeiro causa, o Vale dos Suicidas. Tem alguns trechos aqui no livreto da FEB sobre suicídio. E não é para nos apavorar, não, meus irmãos. Pelo contrário, é para esclarecer, né? Então, no final aqui do livro, né, Prevenção Espírita do Suicídio, né? Prece, passe, estudo, trabalho no bem, diálogo fraterno com quem estiver em condições habilitado para dialogar, né? Esclarecimento doutrinário, colocar o nome dessa pessoa numa reunião mediúnica de desobsessão, né? E outras, né, mensagens ainda também de Emmanuel, Prevenção contra o Suicídio segundo Emmanuel, no livro Pronto Socorro, psicografado por Chico Xavier, Poder da Prece, né? Então, como nós acabamos de dizer, quem somos nós, né, para discordar? Então, só para fortalecer, digamos assim, né, toda a nossa argumentação, outra gigante da doutrina espírita, Sueli Caldas Schubert, né, nesse livro que é sobre obsessão e desobsessão, hein? Ela diz aqui, na página 68, dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, a epilepsia, a obsessão, hein, meus irmãos? E não sou eu que estou dizendo, é Sueli Caldas Schubert. Consequências da obsessão. Loucura, epilepsia, esquizofrenia, e levar ao suicídio e ou aos vícios em geral. Quem quiser discordar, que discorde. Mas é Sueli Caldas Schubert que está falando, né? Outro livro. Olha quem agora que está falando, hein? Doutor Bezerra de Menezes. A loucura sob novo prisma. Num determinado trecho aqui do capítulo 2º do livro, ele fala sobre o caso de Raul Couto, um jovem, né, estudante de medicina, e que ele próprio, Dr. Bezerra, coloca aqui no livro escrito, além disso, a família de Raul Couto, estudante de medicina e objeto de nossa observação, está aí para atestar a verdade. Raul Couto havia cerca de 2 anos suspendera o curso de seus estudos médicos na Faculdade do Rio de Janeiro, por ter sido subitamente acometido de loucura, com ideia fixa de suicídio. Ó, Dr. Bezerra narrando, hein? Pelo que a família o guardava em um quarto com todas as precauções. Pediram-nos, depois de reconhecido que a loucura era obra de um inimigo do espaço. Olha aí, obsessão. A loucura desse rapaz era fruto da obsessão. Quem está a dizer isso é Dr. Bezerra de Menezes. Pediram-no, depois de reconhecido que a loucura era obra de um inimigo do espaço, que fizéssemos o possível
para restituir a razão ao pobre moço. E prestando-se a isso o médium de incorporação Frederico Pereira da Silva Júnior, ninguém mais, ninguém menos, demos princípio ao trabalho. O espírito perseguidor veio enfurecido, declarando que já fizera acabar pelo suicídio o pai de Raul. Olha aí, ele já tinha levado ao suicídio o pai desse rapaz, por obsessão, processo obsessivo. E que ao mesmo fim levaria o filho, para vingar-se do mal que lhe fizeram em passada existência. Efetivamente verificamos que o pai de Raul acabara pelo suicídio. Longa foi a luta com esse espírito, mas por fim, depois de muitas sessões que fazíamos semanalmente, conseguimos convencê-lo do mal que a si mesmo causava. Foi isso numa sexta-feira. E só na segunda-feira seguinte que pudemos ter notícia do que se passara com Raul, o jovem obsidiado, depois do arrependimento do seu perseguidor. Soubemos então e tivemos a confirmação pessoal do seguinte: na sexta-feira, que foi quando aconteceu a reunião e que o espírito finalmente desistiu de continuar o seu projeto de vingança, né? O seu plano de vingança. Na sexta-feira, pouco mais ou menos a hora em que o espírito inimigo desistiu sinceramente da perseguição, Raul, em sua casa, à distância que vai da Gamboa, onde morava, ao Engenho Novo, na cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhávamos, talvez uns 15 quilômetros, despertava como de um longo pesadelo. Chamou a mãe e mais pessoas da família, por quem se tornar indiferente. Saiu do seu isolamento e tão bem se achou que na semana seguinte voltou aos estudos, por tanto tempo interrompidos, e tanto se aplicou que colheu e publicou as lições feitas durante o ano pelo professor de anatomia da faculdade. Durante os seguintes 2 ou 3 anos, tivemos várias ocasiões de vê-lo e de reconhecer a completa integridade de suas faculdades mentais, fato que é comprovado pelas suas aprovações na faculdade. A coincidência da renúncia do perseguidor com o reerguimento das faculdades mentais é fato digno da maior atenção. E nós asseguramos, Dr. Bezerra falando, que mais ou menos rápida, mais ou menos lenta, temos sempre observado esse fenômeno desde que o perseguidor se converte, quer dizer, em vários casos. Então, meus irmãos, quem somos nós, né, para discordar? Os relatos estão aí. Autoridades, espíritos iluminados, espíritos que testemunharam aqui na Terra e no plano espiritual. Então, meus irmãos, fica esse pequeno esclarecimento que esses espíritos nos trouxeram, não sou eu, né? Quem sou eu? Eu estou apenas trazendo, compartilhando com os meus amigos, com os meus irmãos, porque eventualmente nós já pensamos em algum momento da vida sobre isso, ou já praticamos o suicídio em outras encarnações, como a própria Ivone do Amaral Pereira teve a humildade de revelar a todos nós, nos seus livros, né, na trilogia Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Numier, e também nos outros, como, né, ela, nesse prefácio do Memórias de um Suicida, ela fala do suicídio que ela mesma praticou, né? Então, que fique esse esclarecimento para nós, porque o arrependimento, né, a desilusão e
o sofrimento que nós teremos por conta de tudo isso, do próprio arrependimento, da própria desilusão, né? A questão de ser, sim, uma infração à lei de Deus, né? Nós temos que levar em conta isso. Então, nós queremos cada vez mais a liberdade, a felicidade. Então, que nós tenhamos paz em Jesus, que nós tenhamos bom ânimo, apesar das tribulações, apesar das provações, apesar das expiações. Jesus venceu o mundo. Então, para finalizar, né, eu vou trazer aqui a letra, não vou cantar, porque senão todo mundo ia sair correndo, mas eu vou trazer a letra aqui que eu achei que tem tudo a ver com a nossa reflexão, que é a letra do nosso saudoso e maravilhoso grande poeta Gonzaguinha, na música, na canção O Que É, O Que É. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Vivamos, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Que nós tenhamos um sábado, um final de sábado de paz, de ânimo, de fé e também um domingo e uma semana de muito trabalho, de muita esperança. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite.